Fala pessoal, a gente está aqui com o ex-deputado estadual o Anderson Nogueira e a gente vai fazer aquele bate-papo, aquele debate com os pré-candidatos à Prefeitura de Friburgo. Estamos aí. Anderson, fala pra gente, qual é a sua expectativa para a eleição de 2020? Olha, a eleição de 2020 é um marco, porque Nova Friburgo não tem o direito de errar, né? Nós tivemos aí os últimos 10 anos perdidos, com gestões sem marca e ainda com uma tragédia climática no ano de 2011. Então, se você pegar qualquer índice, todos os índices de Nova Friburgo caem em todos eles ou, nas melhores questões, voltou aos patamares antes da tragédia climática. Então, ou seja, uma cidade que não soube para onde ia e agora o eleitor vai ter a chance em 2020 de fazer uma ampla revisão, de refletir acerca de quem fez parte, né, nesses últimos 10 anos do governo e se vai querer continuar com esses que fizeram parte ou se vai querer dar uma virada para uma outra perspectiva e para uma outra lógica de cidade. Então, eu tenho muita esperança de que a população de Nova Friburgo vai ter essa oportunidade de uma reflexão e espero que seja um momento realmente de muita reflexão. Anderson, fala pra gente, o que você acha do cenário atual político friburguense? Olha, Nova Friburgo hoje nós temos uma gestão muito ruim na prefeitura, né? Hoje você tem um governo que carece, né, de projetos, um governo que, como já disse, não tem marca, um governo que é uma verdadeira tragédia. E você, ao mesmo tempo, tem aí posto uma série de possíveis candidaturas. Então pode ser uma eleição com muitos candidatos a prefeito, né? Onde as pessoas, e eu sou aquele que defende que todo mundo que tem mais de 18 anos, que é ficha limpa, né, pode ser candidato a prefeito. Agora, ser candidato, querer ser candidato é uma coisa, agora, possuir as qualidades de um candidato é totalmente diferente. Então eu acho que a população vai se deparar com isso, tenho certeza que o povo friburguense vai conseguir fazer a peneira independente da quantidade de candidatos que terá nessa eleição para prefeito de Nova Friburgo. A gente tem grande problema na nossa cidade agora, que é os alagamentos e os entupimentos dos bueiros. Se você for eleito a prefeito de Nova Friburgo, como que você vai resolver esse problema dos alagamentos das ruas? Bem, você tem uma questão de curto prazo e de médio e longo prazo. No curto prazo, é fundamental que no período de estiagem, ou seja, no período que antecede, né, o verão e as chuvas de verão, você tem que ter um trabalho muito amplo de limpeza dos bueiros, de preparação, né, das galerias e tudo mais, para que nas chuvas você, no mínimo, amenize quando você tem fortes chuvas. E não só no centro da cidade, não só na Rua Farinha Filho, no entorno da Praça de Túlio Vargas ou no Suspiro, mas também em alguns bairros que sofrem com problemas recentemente. A gente pôde perceber isso acontecer no distrito de Amparo, né? Então você precisa realmente fazer um trabalho no período de estiagem. Agora, a médio e longo prazo, a gente tem um estudo, né, do Plano das Águas de Nova Friburgo, foi um estudo realizado pela USP. Esse estudo acabou sendo engavetado, ele precisa ter uma revisão, principalmente por conta do evento climático que ocorreu em 2011, então algumas coisas se alteraram, então é preciso fazer uma revisão desse plano e colocar ele em prática. E obviamente que colocar ele em prática exige obras, grandes obras, e essas obras não vão acontecer exatamente da noite para o dia, até porque a capacidade de investimento do município é muito pequena. Então você precisa desengavetar esse plano, fazer essa revisão, construir vários projetos e buscar recursos para que eles possam sair do papel. Onde buscar esses recursos? Do governo do estado, do governo federal, mas eu particularmente estou convicto que Nova Friburgo não pode ficar presa ou refém apenas do governo do estado e do governo federal. Hoje você tem uma série de recursos, inclusive internacionais, e Nova Friburgo tem uma história que permite você também buscar esses recursos internacionais, especialmente na Europa. Então, ou seja, a gente precisa ter projetos muito claros e uma frente de trabalho para buscar recursos internacionais, inclusive linhas de financiamento que não sejam onerosas em termos de juros muito altos para o município. Anderson, se você for eleito, quais são as suas ideias para desafogar o Hospital Municipal Raul Sertã? O que vai fazer para melhorar o atendimento nas unidades básicas nas comunidades? Olha, a questão da saúde,
a gente vive uma lógica nos últimos anos, né, de aplicar tudo na emergência. A emergência é mais cara, a emergência já faz com que o paciente chegue à emergência em dificuldades, então, ou seja, você tem que fazer um trabalho de médio e longo prazo para diminuir a necessidade das pessoas procurarem exatamente a emergência, pelos motivos que já expressei. Então, qual é a lógica que tem que ser da saúde? A lógica tem que ser preventiva, a lógica tem que ser a saúde ambulatorial funcionando de fato. Então, Nova Friburgo precisa retomar o programa de saúde da família, que é o chamado postinho, que atende geralmente a um raio de 1.000 pessoas. Então, você tem que fazer esse trabalho do posto de saúde da família para evitar que as pessoas adoeçam. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação à estrutura. Todo mundo em casa vai falar, se eu perguntar, qual o maior problema de Friburgo? Todo mundo vai falar que é a saúde. Alguns vão falar que é o trânsito. Eu vou dizer que não é a saúde nem o trânsito. O maior problema de Nova Friburgo é a gestão. A gente tem hoje uma gestão, além da incapacidade, da incompetência, uma gestão ultrapassada. Então você precisa modernizar a gestão, inclusive no setor da saúde. E aí um erro grave que o município cometeu no passado foi acabar com a Fundação Municipal de Saúde. Então você precisa retomar a Fundação Municipal de Saúde justamente para atender ao que é uma gestão moderna. E a gestão moderna, um dos primeiros preceitos de uma gestão moderna é a descentralização. Então descentralizar é o primeiro passo. Agora, descentralizar quer dizer que vai funcionar sozinha? Não. Centralizado, mas integrado a um projeto maior. E que projeto maior é esse de gestão? Uma gestão que possa usar a tecnologia ao seu favor. É inadmissível que hoje você não saiba, por exemplo, quais os leitos do Hospital Raul Sertã estão vazios, porque a gente ainda vive naquela política do toma lá da cá. Eu quero uma gestão que seja transparente. Nesse sentido, a gente quer usar as ferramentas tecnológicas de modo que todo friburguense saiba os remédios que estão disponíveis na farmácia e a quantidade, que todos saibam quais os leitos estão vazios, quais os leitos não estão vazios, dando total transparência a isso. E, obviamente, a gente tem que fazer uma discussão muito ampla com relação à questão do próprio Hospital Raul Sertã, se a gente tem que discutir isso com a sociedade, se não seria válido ter um novo hospital e o Raul Sertã ser apenas um hospital de internação e de traumatologia. E todos os serviços emergenciais que hoje, por exemplo, funcionam na UPA de Conselheiro Paulino, pudesse estar numa nova unidade de saúde que exclusivamente atendesse emergência, o Raul Sertã retomando o seu sentido exatamente de ser um hospital mais voltado para a questão da alta complexidade e da internação. Nesse sentido também, com relação às ferramentas tecnológicas, eu acho um absurdo hoje a pessoa ficar numa fila de madrugada para pegar uma ficha médica. Aí a pessoa tem complicações para conseguir a ficha médica, vai ao médico, o médico marca um exame. Aí a pessoa não consegue fazer o exame, quando consegue fazer o exame, ela não consegue voltar ao médico para mostrar. E quando consegue voltar para mostrar ao médico esse exame, o exame já não serve mais, ou a pessoa infelizmente já veio a óbito. Então a gente precisa aproveitar as ferramentas tecnológicas do modo que a gente consiga ter uma estrutura onde a pessoa marque pelo próprio aplicativo de smartphone a sua consulta médica, da consulta médica ele já sai com o exame marcado, do exame que ele faz ele já sai com o médico marcado para retomar. Dessa forma você atende ao princípio da economicidade e principalmente a qualidade de vida que as pessoas tanto almejam e têm o direito de ter. Beleza, Anderson, bacana. O que você acha da empresa FAOL? E se eleito, o que vai fazer para melhorar a situação do transporte coletivo friburguense? Olha, eu quero apresentar o Sistema Inteligente de Mobilidade, que não trata apenas da empresa de ônibus, mas de tudo aquilo que é relativo à mobilidade urbana. Primeira coisa que tem que ser feita, um plano de mobilidade urbana. Não dá para o município de Nova Friburgo ficar ultrapassado nessa questão. Eu, quando fui vereador por 2 anos, dos anos de 2013 a 2013 e 2014. Quando eu fui vereador, nós conseguimos um recurso de R$1 milhão para que o município confeccionasse seu plano de mobilidade. Infelizmente, esse recurso se perdeu, o município não fez o plano de mobilidade urbana e o que a gente assiste é um amadorismo absurdo por parte aí do governo municipal. Então, quando a gente fala de transporte público, a gente tem que falar do trânsito como um todo. E por isso que eu quero defender a tese do Sistema Inteligente de Mobilidade, onde você passa a ter ônibus-bairros, que são uma espécie de ônibus circulares, e o ônibus que entra no centro da cidade, ou seja, nem todos os ônibus mais entrarão no centro da cidade. A gente utiliza melhor a rodoviária norte e a rodoviária sul,
tem que abrir uma estrada da Chácara do Paraíso para cair ali na rodoviária norte, de modo que apenas o ônibus que adentra o centro seja apenas um veículo, provavelmente biarticulado, que é possível, inclusive já foi testado no passado, e é possível a implantação desse sistema de ônibus biarticulado, mas eu defendo isso, mas a gente precisa ver se o plano de mobilidade urbana vai referenciar para que esse tipo de modernização do transporte público aconteça. Com relação à empresa FAO, eu acho que hoje nós temos uma relação que é uma relação não muito republicana entre o governo municipal e a empresa de ônibus. Eu quero defender a criação do Conselho dos Usuários do Transporte Público e é esse conselho que vai, por exemplo, definir o preço da passagem de ônibus. Você quer tirar poder do prefeito? Eu acho mais do que necessário que a sociedade define e não o prefeito defina essa questão. Então, através do Conselho dos Usuários, você amplia a fiscalização e o próprio usuário é que vai definir aquilo que deve acontecer. Agora, a gente tem um desafio enorme pela frente, porque o contrato da empresa de ônibus, ele funciona de forma emergencial. E o pior de tudo, todo mundo sabia que o contrato se encerraria no mês de setembro do ano passado, ou do ano retrasado. Mas o governo municipal nada fez e deixou esse contrato terminar para ficar no emergencial. O que demonstra e que a gente tem a percepção de que há algo muito estranho nessa história. Então o desafio do próximo governo é fazer com que aconteça a licitação do transporte público, né, e fazendo essa licitação que seja uma relação menos promíscua como a que a gente percebe que acontece hoje. Anderson, a gente tem um problema de vagas de escola, creches, e as mães de vez em quando não conseguem vaga na escola e na creche para deixar seus filhos para trabalhar. Se você for eleito, o que você acha do sistema pré-matrícula feito pela internet e o que você vai mudar, o que você vai resolver esse problema de vagas de colégios e creche? Olha, a educação é uma bandeira da qual eu acredito, até porque eu sou formado como professor pelo Instituto de Educação de Nova Friburgo, e não vejo outra saída para que a gente tenha uma sociedade melhor e com mais qualidade de vida. Eu defendo, inclusive, voltando um pouco na área de saúde, que aconteça a saúde na escola. É a partir da escola e das nossas crianças que a gente deve fazer também um trabalho preventivo. Mas com relação ao problema de vaga de creche, é só pegar os dados. Para você ter uma ideia, no ano de 2005, Nova Friburgo tinha praticamente 7.000 vagas nas creches. Hoje, pasmem, nós temos 4.300 vagas. O decréscimo, ou seja, um serviço que era oferecido de forma muito mais ampla e que hoje não tem acontecido e por isso o desespero de muitas famílias que não conseguem colocar as suas crianças nas creches. A minha pretensão, eu quero trabalhar muito com metas, né? A gente tem que trabalhar com metas. E nesse sentido de trabalhar com metas, eu quero zerar a fila de creche ao final de 4 anos. Anderson, como que você vai fazer isso? Olha, se tiver que comprar vaga na creche particular, a gente vai comprar vaga na creche particular. Porque as pessoas têm pressa e as famílias precisam trabalhar e ter a tranquilidade. Então, o formato de criar essas vagas é possível, a gente precisa fazer um grande censo e aí volta a questão da transparência. Todas as pessoas têm o direito de saber a quantidade de vagas que existe, quem está na fila da creche, que o atendimento possa acontecer da maneira devida e que não ocorra o que a gente percebe de muitas das vezes interferências políticas darem a vaga mais cedo para A ou B, quando tem que ser realmente de forma transparente. Eu acredito nisso, a gente tem que trabalhar também com metas e nesse sentido de metas, a gente precisa estipular uma série de planos para atingir a melhoria nos índices. Nova Friburgo, por exemplo, tem um IDEB que está muito abaixo do que deveria ser. Nova Friburgo precisa implantar um sistema pedagógico, inclusive com projeto de vida, né? Não só ensinar matemática e o português, mas ter projeto de vida, ter outros tipos de aulas onde possa atender mais plenamente as nossas crianças e criar assim um futuro muito melhor. Anderson, o Hospital Municipal Raul Sertã atende 11 municípios, além de Nova Friburgo. O que um prefeito de verdade precisa fazer para melhorar o atendimento do CTU? O que precisa ser feito para o hospital ser melhor, voltar a ser referência? Olha, eu na batalha sobre o Hospital do Câncer, por exemplo, que até hoje infelizmente não saiu do papel e a gente não vê uma movimentação forte por parte do governo do estado, a gente conseguiu recurso da Alerj,
que doaria mais, aí, quase 50 milhões de reais para o Estado construir o Hospital do Câncer, ou seja, o mais difícil a gente conseguiu até agora, o Estado não conseguiu avançar no projeto do Hospital do Câncer, no novo projeto. Que, inclusive, justiça seja feita, a gestão anterior deixou isso pronto. Mas o que eu quero dizer com isso? A minha experiência nessa luta do Hospital do Câncer, visitando unidades que atendem o tratamento do câncer, eu aprendi algo que aqui em Nova Friburgo acontece, por exemplo, na cardiologia no Hospital São Lucas. Eu acho um equívoco aqueles que dizem que, como nós atendemos os 11 municípios da região, isso traz prejuízos ao Hospital Raul Sertan. O fato é que o Hospital Raul Sertan não sabe cobrar o SUS para que o recurso chegue. Ou seja, quanto mais atendimento tiver, é melhor. Imagine você o Hospital São Lucas. O São Lucas atende o SUS na cardiologia. Se o São Lucas não souber cobrar essas cirurgias que faz pelo SUS, ele quebra. É o que acontece hoje no município. O município não sabe cobrar o SUS para que os atendimentos, inclusive das pessoas que moram em outros municípios, possam voltar para o hospital. Então, nesse sentido, você precisa aprimorar a gestão na questão da cobrança do valor SUS, para que você possa ter mais recursos e, tendo mais recursos, você possa investir. Mas aí eu retorno àquilo que eu disse anteriormente, Júnior, que é a questão de uma discussão forte sobre qual é a funcionalidade do Raul Sertan. Vale a pena o Raul Sertan continuar tendo emergência e internação, ou a gente precisa caminhar para que o Raul Sertan seja apenas um hospital de internação, de cirurgia, e ter uma nova unidade para que se possa fazer o atendimento emergencial. É uma discussão que tem que ser feita com a sociedade. Eu não tenho aqui a solução mágica para isso, mas essa discussão precisa ser feita. Anderson, tanto no governo Rogério Cabral, de 2012 a 2017, tanto no governo Renato Bravo, de 2017 até a atualidade, os números de nomeados comissionados são grandes, são enormes. O que você acha sobre isso? O que você acha dos cargos comissionados nomeados? E se for eleito, vai continuar chamando o pessoal de 2015? O grande problema dos cargos comissionados são aqueles que são contratados por conta de cabide eleitoral, por conta de acordos para ganhar uma eleição, e nesse sentido, pessoas que assim são contratadas, mas que não trabalham. A primeira questão é, quem é comissionado tem que trabalhar, e trabalhar muito. Eu acredito que a gente consegue cortar aí pelo menos 30% a 40% dos cargos comissionados, né? E eu acredito no concurso público. Eu acredito em concurso público por isso. Todos aqueles que têm que ser chamados serão chamados e possivelmente haverá necessidade de um novo concurso público para preencher aquelas vagas que faltam. Eu não só acredito na questão do concurso público, como também acredito que a gente precisa estabelecer um plano de metas onde os funcionários possam receber incrementos salariais, possam receber abonos por conseguirem atingir determinadas metas, né? Assim na educação, na saúde e em todos os outros setores, para que a gente possa motivar o servidor público e que ele possa trabalhar para entregar um serviço de melhor qualidade por parte do poder público. Ontem teve uma proposta na Câmara Municipal de Friburgo dizendo para diminuir os salários dos vereadores, secretários municipais, prefeito, vice-prefeito, e diminuir de 21 para 15 a quantidade de vereador. A proposta foi feita pelo Cristiano Guenin e Carlinho do Kiko. O que você acha sobre isso? Você acha que isso é uma verdade, é um objetivo dos dois vereadores, ou é só marmelada para ganhar voto e impressionar no ano eleitoral? Eu não vou entrar no mérito aí da motivação da qual os vereadores apresentaram essa proposta. Acho que o vereador ele pode apresentar qualquer proposta e cabe à sociedade, né, discutir e refletir para ver se é legítimo ou não, se há verdade ou não nessa questão. O que eu acho, né, é que eu sou muito favorável à representatividade. Se você pegar o gasto da Câmara de Vereadores, quando ela tinha 12 vereadores, e pegar o gasto que a Câmara tem com 21, você vai perceber que o gasto diminuiu, mesmo com uma maior quantidade de vereadores. Ou seja, o problema não está na quantidade de vereadores, o problema está no quanto a Câmara de Vereadores gasta. Quando eu fui deputado estadual, eu me lembro o Pezão, que está aí respondendo a inúmeros processos. O Pezão cortou pela metade o salário dele de governador. Você acha realmente que para ele importa o salário que ele recebia? Então o problema não está nos salários, o problema está na corrupção.
o problema está no tomar lá da cá, o problema está em receber dinheiro de concessionária, o problema está nessas questões muito mais do que nos salários que os gestores recebem. Então, nesse sentido, eu acho que a discussão mais ampla que tem que ser feita é corrupção e não a questão dos salários que são pagos. Eu acho que, inclusive, já são muito bem pagos e por isso devem ter uma cobrança muito efetiva da sociedade para que cumpram com as suas tarefas. Anderson, você foi o terceiro vereador menos votado na eleição de 2012, com 976 votos. E para 2 anos se passaram, teve 20 mil e uns quebrados votos para a eleição de deputado estadual. Uma votação expressiva, uma votação que superou as expectativas, pelo menos minha. O que você acha que mudou de 2012 para 2014 você ter essa votação expressiva? O que você acha que você fez para merecer esse apoio dos friburguenses e do estado do Rio de Janeiro? Nós fizemos um bom trabalho como vereador, né? Nesses 2 anos, para você ter uma ideia, além de todo o trabalho que o vereador tem que fazer de apresentação de leis, eu acho que o mais me credenciou e que fez esse crescimento foi ter sido, desde o primeiro minuto, né, uma oposição responsável ao então prefeito Rogério Cabral, denunciando, né, mas sempre, além da denúncia, apresentando aquilo que tinha que ser feito, sempre dando soluções. Eu citei agora, por exemplo, a questão do plano de mobilidade urbana. O Rogério Cabral, por exemplo, queria implantar estacionamento rotativo para uma empresa terceirizada. Olha, eu fui garoto céu. Para quem não sabe, garoto céu é aquele garoto que fazia a cobrança de estacionamento lá na década de 90, e obviamente que hoje a legislação trabalhista mudou e tudo mais, mas o Rogério Cabral apresentava uma proposta que não gerava emprego, uma proposta que era mais uma cobrança de imposto para a população friburguense, e um estacionamento rotativo por uma empresa terceirizada, do qual, de cada R$1 pago pelo friburguense, 90 centavos ficava com a empresa, 5 centavos com a empresa de ônibus, e o município só ficava com 5 centavos desse valor. É algo completamente absurdo. E ferrenhamente eu fui contrário a isso. Aí vocês vão perguntar, mas você nem deu chance do Rogério Cabral começar a... Porque a gente conhece, né, a forma de trabalho, a gente sabe quais são as atitudes, a gente viu a campanha eleitoral e a gente percebeu que aquelas propostas que eram apresentadas, que não havia nenhuma intenção de cumprir aquelas propostas. Foi muito mais um estelionato eleitoral, mais um na nossa cidade. Então, nesse sentido, por isso foi uma oposição sempre responsável, mas também uma oposição muito propositiva. A cidade percebeu isso, e nessa percepção da cidade, a gente acabou tendo esse reconhecimento e conquistando ali, então, aquele mandato de deputado estadual que durou 4 anos. Beleza, Anderson, bacana. Anderson, responde pra gente o porquê que você saiu do PSOL, que era o partido do seu aliado na eleição de 2014, e foi para o PDT. Foi ideologia política? Foi algum desentendimento? Fala pra gente. Na verdade, eu fui eleito pelo PSB, né? Eu fui eleito vereador a primeira vez pelo PSB, cumpri metade do mandato de vereador e fui eleito deputado estadual pelo PSB. O deputado federal Glauber, à época, né, ele era o presidente estadual do PSB, ele teve ali uma briga com o Romário, que acabou tomando ali o partido. O Glauber, na coerência dele, resolveu então sair do PSB e ingressar no PSOL. Eu fui voto vencido naquele momento, eu era contra a saída do PSB, né? Eu era contra a saída para o PSOL, fui voto vencido, mas eu sou alguém de grupo, né? Eu sou alguém de grupo político, eu tenho a questão da fidelidade para mim é muito cara, e nesse sentido, naquele momento, mesmo não querendo ir para o PSOL, teve um determinado instante que o Glauber perguntou, olha, você vem ou não vem? Se você não vier, a gente no grupo racha, e eu não queria que o grupo rachasse naquele momento. Então, naquela avaliação daquele instante, fui para o PSOL, mesmo não querendo ir, né? Mesmo tendo várias discordâncias, é só você pegar as minhas votações na LERJ. Muitas delas eu votei de maneira diferente do PSOL e votei de forma diferente da bancada do PSOL e outros pensamentos de vários debates que foram feitos. Eu tenho o maior respeito pelo PSOL. Eu acho que é um partido necessário, mas é um partido que não tem um projeto, né, um projeto de executivo, não tem um projeto de país, não tem um projeto de Estado, e não quero entrar no mérito de ter ou não um projeto de cidade. Eu acho que tem um perfil muito legislativo. E eu, particularmente, quando acabou a eleição de deputado estadual, também ouvi a sociedade, né, muitas pessoas
falaram comigo: olha, Anderson, eu gostei do seu trabalho, aprovo o seu trabalho como deputado estadual, mas não votei em você por causa do seu partido. Foi um fenômeno para mim, porque eu fui para a rua no dia seguinte agradecer aqueles votos que recebi e dar a cara a tapa, e diferentemente do que acontece quando as pessoas falam: votei em você, que pena que não deu, muitas pessoas falam: não votei em você, estou triste porque você foi um ótimo deputado estadual, mas não votei em você por causa do partido. Então acho que o recado da sociedade também foi muito claro nesse sentido. E estou muito, mas muito feliz no PDT. Eu quero dizer a vocês que eu nunca me senti tão feliz no partido político como me sinto hoje no PDT, o PDT que é o partido. Quando eu era muito criança, né, não sabia nem ler e escrever, eu fazia campanha para Carlos Guimarães na época, candidato a prefeito, tentando convencer os meus pais de votar no Carlos Guimarães. Então, eu acho que é um retorno, né, de fato, a essas raízes que eu mal percebia que já gostava de política daquela época, que gostava do PDT. Bacana, ô Anderson. Responde pra gente. Por que você deveria ser escolhido prefeito de Nova Friburgo? Qual é o seu diferencial? Fala pra gente. Olha, eu acho que a primeira questão é a história de vida, né? A minha história de vida é uma história totalmente ligada a Nova Friburgo. Nasci em Nova Friburgo, né? Morei até os 3 anos de idade no Perecê. Do Perecê morei na Rua Jubá, número 94, no bairro de Olaria. E posteriormente me mudei para o loteamento Floresta e passei grande parte dos últimos anos sendo morador da Vila Amélia. Eu fui garoto céu, garoto de estacionamento, e conheci as ruas dessa cidade e o peso da honestidade, porque quando eu fui contratado para trabalhar numa loja de calçados com 11 anos de idade, na Mascote Calçados, o Betinho, né, falava: olha, eu percebo que todos os garotos, né, pegam dinheiro e não tiram o ticket, você é o único que tira o ticket. Vem aqui trabalhar na minha loja. Fui aluno da Escola Batista, fui aluno do Colégio Ameu Jaico, fui aluno do Instituto de Educação de Nova Friburgo, e que foi uma experiência para mim extraordinária, porque no curso de formação de professores você faz estágio. Eu fiz estágio na Granja Spinelli, fiz estágio em Amparo, fiz estágio na zona rural do município, fiz estágio no próprio IENF. Então eu conheço essa cidade, conheço a nossa gente, sei dos problemas e tenho estudado muito, me preparado muito para apresentar as soluções que Nova Friburgo tanto necessita. Então, se você perguntar: você é um apaixonado por Nova Friburgo? Sou um apaixonado por Nova Friburgo, mas a paixão por si só não basta para fazer a diferença, né? É preciso estar preparado, é preciso estudar. Eu estou muito preparado, depois de 2 anos como vereador, de 4 anos como deputado estadual. Olha, se você somar todos os deputados estaduais que me antecederam, somando todos eles, não dá a quantidade de projetos de lei que apresentei e não dá a quantidade de leis que estão em vigor. E olha que eu passei pela legislatura mais complicada da história do Rio. Nunca um deputado usou tanta tribuna e nunca o nome de Nova Friburgo foi tão falado dentro da Assembleia Legislativa. Então, é por isso que eu quero muito retornar aquilo que Nova Friburgo me deu durante toda a vida. Eu acredito que Nova Friburgo pode ser a melhor cidade do Brasil, mas o primeiro trabalho que tem que ser feito para que as pessoas possam acreditar que essa pode ser a melhor cidade do Brasil é o retorno da credibilidade. E eu entrego a minha história de vida e a credibilidade que acumulei ao longo desses anos para poder buscar aí exatamente fazer a diferença para Nova Friburgo. Beleza, Anderson, eu queria te agradecer pela entrevista, pelo bate-papo, pelas perguntas que a gente fez, que a gente participou. E é isso aí, boa sorte na sua caminhada, boa sorte no ano eleitoral e tamo junto. Obrigado, Júnior. Um abraço a todo mundo que assistiu até o final. Eu quero convocar você a acreditar nessa cidade. Essa cidade tem uma história maravilhosa, essa cidade tem um povo maravilhoso, essa cidade tem como grande patrimônio a sua natureza, e é com esses ingredientes, aliados a uma gestão que seja moderna, com desenvolvimento sustentável para atingir um desenvolvimento humano pleno, é que a gente vai reconstruir Nova Friburgo. É isso aí, Anderson, é isso aí, boa sorte, tamo junto. Grande abraço.